O comecinho do capítulo 3, o primeiro parágrafo, é um relato do Ulisses sobre o avistar de Betelgeuse, que você começa a ver um pequeno facho de luz aí que vai aumentando como uma noz. Aí a hora que você chega mais perto, você vê que é uma coisa resplandecente, fala da cor e que é laranja, e que era muito maior, presta atenção, muito maior do que todos os astros que eles já tinham visto antes, contemplado durante essa viagem. E esse relato, ele se parece muito com os relatos feitos pelos navegadores de antigamente. Esse registro, entendeu? Então quer dizer, uma forma primitiva ainda de observação. E aí eles escolhem, daí o Antelli ele coloca todos os equipamentos lá dele de astrônomo para fazer as verificações, vê que tem 4 planetas que orbitam em torno de Betelgeuse, sobre a estrela, né? E ele seleciona o segundo, porque o segundo ele está mais ou menos tem uma órbita parecida com que eles estão, então ia ser mais fácil estacionar nele, certo? Tinha oxigênio, tinha nitrogênio, condições parecidas com a da Terra, o tamanho era parecido, porém, esse planeta, ele estava mais ou menos 30 vezes mais distante de Betelgeuse do que a Terra está no Sol. Então, a distância era maior. Só que o calor chegava mais ou menos igual ao calor do Sol chega na Terra, porque Betelgeuse é bem maior que o Sol. Beleza? E aí, para desembarcar, essa navona aqui não era muito adequada. Então, eles tinham em volta da nave como se fossem uns foguetinhos assim, acessórios, igual os barquinhos de emergência. Quando a gente viaja, não tem uma embarcação e o barquinho de emergência, era a mesma coisa. Então, tinha os foguetinhos aqui, acessórios, que eles chamavam de escunas. E eles pegaram só o que precisava para o desembarque, entraram numa escuna dessa e partiram rumo a esse segundo planeta que ficava na órbita de Betelgeuse. E como em toda missão espacial, todo mundo tava com um traje pressurizado, aquele traje que se você coloca, né, para você ter condições de sobrevida no espaço, e até o Hector, o macaco, tinha um trajezinho pressurizado. Aí, quando o foguetinho tava descendo para chegar no planetinha lá, no segundo planeta, né? O que acontece? O professor Antelli, ele já estava coletando amostras da atmosfera para ver se tinha condições, né, de respirar e tal. E ele viu que sim. Nossa, milagrosamente era bem parecido com o da Terra. Ó, que coisa. Então você vê que eles estão chegando num lugar que é bem parecido com a Terra. Esse planetinha é tudo bem parecido com a Terra, atmosfera, tudo mais, né? E mesmo assim, o ato de tentar descobrir alguma coisa assim, para você vai descobrir algo novo, mesmo que você não se toca que é igual, é o que faz você se animar. O coração palpitava, então tava todo mundo ansioso, assim, né? Então, nós somos seres exploradores, a nossa natureza é explorar. Quando você se sente motivado a fazer uma exploração, você tem esse ânimo, esse fogo de viver. A única diferencinha, bem pequena, é que a cor do céu, né, da atmosfera era meio verde. Só que às vezes também tinha uma cor laranja, assim, também alternava entre verde e laranja. E ele faz uma comparação que esse laranja parecia do sol poente, quando o sol se põe no entardecer, que parecia de uma cidade muito famosa pelo turismo e também pela posição estratégica, que é Provença, ele cita. Essa cidade eu vou mandar para vocês no grupo. É uma cidade que fica no sul da França. O sul da França é a parte mais quente, tá? É o pessoal, é o lugar, inclusive, onde no sul da França o pessoal tem muito costume de velejar. Muita gente veleja lá, profissionalmente ou não, mas é como se fosse não andar de bicicleta, mas muita gente sabe velejar no sul da França, tá? E nesse lugar em Provença é um lugar também turístico.
quente, que muita gente vai lá para viver os prazeres da vida. Como, por exemplo, comer bem, diz que tem uma boa gastronomia lá, ver aqueles campos de lavanda, sabe assim? Ter uma vida boa no verão e tal. E, historicamente, também é uma cidade muito importante, porque ela faz divisa, ela tem uma posição estratégica, porque a França, ela tá perto do quê? Da Alemanha, da Espanha e da Itália. Então, ela tá ali embaixo, vamos pegar no mapa para mostrar para vocês. Provença, ela tá numa posição estratégica que fica ali entre os 3 países. Sabe como é que é? Então, ele usa essa referência para falar o quê? Que é como se ele tivesse encontrado nesse novo planeta, assim, a Provença do mundo, sabe como é que é? Um lugar que a exploração dele, ele estava tão ansioso, com tanta expectativa, que ia ser um prazer tão enorme, um deleite tão grande assim, como se fosse uma viagem que ele fizesse para Provença, aqui na Terra, e que proporcionasse o mesmo preenchimento. Você ia comer bem, você ia passar dias bons no verão, né? Muito prazer e tal. Então, a sensação de exploração seria essa. Deu para entender? E aí ele descreve, né, o lugar onde eles vão cada vez mais abaixando e vendo as árvores e vendo que são ruas largas e que as casas são brancas e que eles vão se afastando, vão até encontrar um platô, né, uma região onde dá para estacionar, porque o resto é tudo acidentado, parece que é cheio de montanha e tal. Então tem um platô, uma parte mais reta em que eles podem pousar. E a sensação dele nesse pouso é como se ele fosse uma gaivota pronta para pegar o peixe, ou seja, um explorador pronto para abocanhar sua conquista. Esse é o instinto humano da exploração. E aí eles pousam sem também maiores percalços tranquilamente. E aí, no final desse capítulo, do capítulo 3, na página 27, ele reafirma que essa viagem no tempo deles durou 2 anos, certo? E a gente já conversou que se fosse para contar no tempo da Terra, diante da distância, seriam 350 anos para ir, 350 anos para voltar, tá? Tamanha a distância de Betelgeuse do nosso sistema solar.